Perspectiva tem o significado de ver através de. Quer dizer, ver numa figura plana, né, é um significado tridimensional nessa figura. Quer dizer, aqui está aquela ilusão de ótica que nós já mostramos, né, que vai ser a essência da perspectiva, desenhar uma coisa plana, mas que o nosso cérebro reconhece aquilo claramente como uma figura espacial, ou com essa ou essa representação. Então a perspectiva vai criar essa ilusão tridimensional no nosso cérebro, a partir de uma projeção planar. Aqui temos exemplos de figura em perspectiva em que nós vemos claramente, né, uma construção aqui e temos essa boa sensação de profundidade, como aqui também. Né? Bom, como dissemos, a perspectiva ela parte da ideia de projeção, pegar um objeto tridimensional e projetá-lo num plano. Bom, para projetar a projeção de um ponto A no plano alfa, está descrito aqui como projetar um ponto A espacial, que aqui representamos entre parênteses, nesse plano alfa. Nós traçamos uma reta projetante que vai sem passar por A. Quando essa reta projetante intercepta o plano alfa, nós vamos ter esse ponto A índice alfa, que é a projeção do A no plano alfa. Agora, uma questão é que tipo de reta projetante? Existem vários tipos de reta que passam por A. Como escolher essa reta projetante? Aí existem dois métodos básicos que vão dar origem ou à projeção cônica ou à cilíndrica. Na projeção cônica, as retas projetantes passam sempre por um centro de projeção O, que sempre existe na projeção cônica, esse centro de projeção. Então aqui, se nós queremos, por exemplo, projetar o ponto B no plano alfa, nós vamos traçar uma reta projetante que passa por B e pelo centro de projeção, sempre pelo ponto que queremos projetar e pelo centro de projeção. Quando essa reta intercepta o plano alfa, vai ser a projeção do B nesse plano alfa, que chamamos aqui de B índice alfa. E temos também a projeção cilíndrica, onde as retas projetantes são paralelas a uma direção delta aqui dada. Não existe um centro de projeção na projeção cilíndrica. Para projetarmos um ponto B no plano alfa, nós traçamos uma reta projetante que vai passar por B e que seja paralela a delta. Quando essa reta intercepta o plano alfa, nós temos aqui o B índice alfa, que é a projeção do B no plano alfa. Bom, agora vamos falar um pouco dessas projeções, começando com a projeção cônica. A projeção cônica ela foi desenvolvida, vamos dizer, sistematizada, só no Renascimento, onde começaram a aparecer vários quadros, como esse aqui da Santa Ceia, ou vários outros, em que nós vimos claramente essa sensação tridimensional. Antes, né, desenhos antigos, em geral, não tinham essa característica. Ou às vezes tinham, mas de uma maneira não muito boa, que não dava uma boa qualidade. A projeção cônica é a projeção que o nosso olho humano usa, né, ou uma máquina fotográfica. É mais ou menos essa ideia aqui. Se eu tenho um objeto aqui espacial e queremos obter a projeção desse objeto, nós traçamos uma linha, uma reta projetante que passa por pontos desse objeto, nesses vértices aqui, até encontrar o centro de projeção, que está aqui na câmera. Né? O plano de projeção, no caso da câmera ou do olho humano, está aqui, né? Está aqui na própria câmera, no olho. Aqui está aqui, por forma mais para ficar mais fácil a visualização. Mas aqui está a ideia básica. Tem um objeto espacial e que nós vamos traçar retas projetantes por ponto desse objeto, passando sempre com o centro de projeção. Onde essas retas interceptam o meu plano de projeção, nós temos nosso objeto projetado. Uma característica da projeção cônica é que as paralelas no espaço, né, vão se encontrar aqui na minha projeção em ponto de fuga. Isso dá para ver claramente aqui, né, nessa estrada. Claro, essas retas aqui dessa estrada, elas são paralelas no espaço. Mas aqui nessa figura a gente vê claramente que elas estão todas se interceptando um ponto de fuga, mais ou menos por aqui.
Como aqui, por exemplo, aqui no telhado, nós vemos várias linhas, né, que se nós prolongássemos elas vão se encontrar num ponto de fuga, né? Aqui nessa figura está até mais claro, né, que todas essas linhas aqui que são paralelas no espaço, né, quando você desenha, as linhas estão aqui desenhadas, aqui pontilhadas, né, a continuação das linhas vão todas se encontrar aqui no ponto de fuga, que está mais ou menos fora da figura. Não só aqui, mas essas paralelas, né, você vê, estão sempre encontrando em vários pontos de fuga aqui distintos. O manuseio desses pontos de fuga é que vai criar uma boa perspectiva. Uma característica da projeção cônica também é que, claro, que objetos que estão próximos do observador, ou próximos aqui do centro de projeção, elas ficam maiores que objetos distantes, né? Como aqui, por exemplo, essa barra aqui está bem maior que essa na figura, mas claro, no espaço elas têm o mesmo tamanho. E existe na projeção cônica, nós podemos fazer projeção só com um ponto de fuga, onde só uma dessas dimensões as paralelas vão se reunir num ponto aqui da figura, ou com 2 pontos, ou 3. Existem vários métodos para se fazer a projeção cônica, né? Manuseando esses pontos de fuga. Nós, nesse curso, nós estamos falando de projeção cônica por ser a projeção mais precisa, que dá melhor qualidade, né? Nessa tentativa de enganar, né, nosso sistema visual para que vejamos realmente um objeto tridimensional. Mas nesse curso nós falamos mais por curiosidade, porque nós não vamos realmente trabalhar com projeção cônica. A projeção que a gente vai trabalhar nesse curso é a projeção paralela ou projeção cilíndrica. Essa projeção começou a ser realmente muito usada a partir da Revolução Industrial, quando nós tínhamos várias peças mecânicas que precisávamos produzir em indústria e queríamos, claro, uma padronização e queremos também desenhos fáceis de serem executados, o que não é o caso da projeção cônica. Em geral é trabalhoso fazer uma perspectiva cônica. E queríamos isso, fazer tanto uma perspectiva ou projeções de objetos de forma mais ou menos simples. E que, claro, dê bons resultados. Bom, a projeção, como nós já tínhamos falado, a projeção paralela é feita, né, a partir de retas projetantes que são paralelas a uma direção dada. Aqui nós estamos vendo, né, por exemplo, um objeto aqui. Para projetar esse objeto nesse plano π, nós traçamos retas paralelas a essa direção, no caso aqui d dada, passando por pontos de objeto, onde essas retas interceptam o plano de projeção, nós vamos ter aqui a projeção desse objeto. Uma coisa interessante, vamos dizer assim, no paralelismo, que não importa a distância, né, desse objeto ao plano de projeção. Esse objeto pode estar aqui ou 1 km aqui acima, desde que exatamente nessa posição, que o tamanho da projeção é o mesmo. Quer dizer, o tamanho não se altera com a distância, esse plano de projeção, né? O que não é muito razoável na nossa visão, né? Nós temos claramente essa impressão, objetos distantes ficam pequenos, o mesmo objeto, se estiver mais próximo, fica bem maior. E isso não acontece na projeção paralela. Então nós já vimos que ela pode não ser muito boa se queremos representar, por exemplo, um objeto muito comprido. Nesse objeto comprido, nós em geral viríamos a frente do objeto maior e o fundo dele, que está distante da gente, menor. Isso não acontece na projeção paralela. Tanto a frente quanto esse fundo vão ter o mesmo tamanho. Mas isso, apesar de não ser realista, ajuda muito para construir esses objetos. E pode também, em muitos casos, para em peças mecânicas, isso não é um problema. Por exemplo, aqui nesse cubo nós vemos, né, essa face da frente é exatamente igual à face do fundo. Mas nós, apesar disso, vemos claramente, né, o objeto tridimensional e vamos dizer, nossa visão reconhece bem isso, não é um problema. Isso acontece porque as peças em geral têm dimensões pequenas, mas se fosse, claro, se eu quero representar um prédio,
isso pode ser um problema. E existem dois tipos de projeção paralela, que são ou oblíqua ou ortogonal. A oblíqua é quando os raios de projeção são oblíquos em relação ao plano de projeção, ou a projeção ortogonal, que os raios de projeção, as retas projetantes, são exatamente perpendiculares aqui ao plano de projeção. Aqui nós temos um resumo com os vários tipos de perspectiva. Primeiro, trabalhando com projeções cônicas, que, como comentamos, é baseado na criação desses pontos de fuga, que seriam pontos onde as paralelas vão se encontrar na projeção. Podemos usar 1, 2 ou 3 pontos de fuga. Ou as projeções cilíndricas, que podem ser oblíquas, que aqui é um exemplo, por exemplo, de uma representação oblíqua, que é a perspectiva cavalheira. Ou podem ser ortográficas, ou ortogonais. Aqui temos exemplos de perspectiva axonométrica e nós vamos ver no final desse curso, nós vamos trabalhar com esse tipo de perspectiva. Ou ainda, usando projeção cilíndrica, nós podemos ter vistas do objeto ou de cima ou do lado. É o que a gente vai usar muito em geometria descritiva ou em desenho técnico. Aqui só um exemplo aqui de uma projeção oblíqua, de um cubo. Aqui um plano de projeção de raios projetantes, paralelo sempre a uma direção dada.